Olá, eu sou o professor Estânio Vieira, professor de Sociologia do IFTO Campo de Dianópolis. Estamos aqui para falar sobre um assunto muito importante, que é a questão da diáspora negra brasileira. Um assunto extremamente importante para a história, para a sociologia, para os laços culturais deste país. Sem dúvida alguma, falar de diáspora significa falar de resistência. Os negros e negras que aqui chegaram vieram com muita luta, com muita resistência. Aliás, foram trazidos de uma forma abrupta. Tiraram da sua terra mãe para atender um conceito do capital, ou seja, o lucro. E nesta terra conseguiram resistir, apesar de todos os atropellos, apesar de todo o massacre. O sistema escravista, como todos sabem, foi um sistema extremamente perverso. Um sistema que tinha um único encaminhamento: o sofrimento. Se manter dentro da escravidão, com a resistência de quilombos, com grandes insurreições, sem dúvida alguma, foi algo marcante da comunidade negra brasileira. Zumbi, Dandara, Bengazumba e tantos líderes, e foi algo que mostra a resistência da diáspora negra neste país. E hoje, como nós podemos refletir esse cenário? Hoje nós temos ainda uma realidade muito difícil. Nós vivemos dentro de um racismo ainda estrutural. A escravidão foi a base desse racismo estrutural. E continua, porque essa escravidão ainda não foi resolvida. E hoje, como está essa diáspora? A diáspora é histórica, mas o racismo também é histórico. Assim como a resistência negra. Hoje vivemos um racismo cada vez mais estrutural, enraizado culturalmente. Daí por ser estrutural. Está nas instituições, infelizmente. É um desafio ser negro, ser negra ainda neste país. Viver sob desconfiança, viver em um mundo de receios, pessoas que duvidam da sua capacidade intelectual. Então não é fácil, diante de uma sociedade que cristalizou o racismo, e o que é pior, naturalizou, né? Então a diáspora é um símbolo de resistência, sim. Quando você tem a capoeira, o samba, as religiões de matriz africanas, através do candomblé, através da umbanda, do tericô, e todas as suas matrizes, significa forma de resistência. Quando você tem negros e negras que lutam nos movimentos sociais e também nas diferentes instituições sociais, defendendo, denunciando o racismo, são formas de resistência. Então nós precisamos, cada vez mais, criar raízes de afro-identidades. Raízes identitárias que, sem dúvida alguma, vão fortalecer a nossa diáspora. Você é negro, certo? Você é negro, 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 certo? Eu sou negro, eu sou negro sim, mas por um acaso negro não tem olhos, boca, hein? A diáspora é um processo histórico. A diáspora não pode ser esquecida. A diáspora é uma construção para quem quer realmente vencer o racismo. E o racismo não é uma vitória, uma conquista que tem que ser combatida apenas pela comunidade negra. Ela tem que ser uma construção de todos e todas. Sem essa luta da resistência de forma coletiva, essa diáspora cada vez mais fica mais distante. Então, se nós quisermos continuar com essa resistência da diáspora, quisermos continuar uma educação antirracista, nós temos que termos a coragem de identificar, de denunciar, de combater e buscar transformar esta sociedade para um caminho em que as pessoas tenham a compreensão que o racismo é crime. Racismo é algo feio e que nós precisamos combater. Não há racismo. Viva a diáspora negra, viva todos aqueles que de fato querem uma sociedade da justiça, da paz e do amor. Olá, sou a professora Roberta, coordenadora do grupo Sussa das Dianas de Dianópolis. Sou formada em História,
especialista em cultura afro-brasileira, mestranda em História das Populações Amazônicas pela UFT, Porto Nacional. E a questão da Sussa surgiu em minha vida há 9 anos. Ainda não estava aqui em Indianópolis. Eu estava morando em uma comunidade quilombola, né, que é a comunidade Chapada da Natividade. Eu cheguei em 2001 no estado do Tocantins, e lá eu fiz a minha carreira de professora, né, me estruturei e conheci a Sussa, na região de Chapada da Natividade. Então, de lá, iniciei esse trabalho de querer preservar essa cultura, né, dessa manifestação cultural, que é importante para o Tocantins e para a comunidade, né, para essa região, que é uma região, né, que é uma região histórica, a região sudeste, né, de culturas tradicionais, como a folia, e a partir da folia temos a Sussa. A Sussa, ela tem um caminho de invisibilidade muito grande por ser uma dança de negro, né? Como nós sabemos, a questão negra, ela sempre foi assim vista como algo, a cultura negra vista como algo negativo. É tanto que a gente ainda ouve, né, em pleno século XXI, pessoas falando que a dança da Sussa, por exemplo, é de macumba usando no termo pejorativo, né? Porque a palavra macumba é uma palavra africana, significa a questão dos instrumentos, né? E da religiosidade também de matriz africana. Então, essas questões a gente trabalha dentro também do grupo, essa consciência, né, de combate ao racismo, a essas questões também. Então, é um trabalho voluntário, é um trabalho que não tem recurso financeiro, é uma missão de preservar essa cultura, é uma missão de buscar também trabalhar a educação patrimonial, né? Porque geralmente a gente não via nas escolas, não tinha nas escolas esse trabalho com essa manifestação cultural, com a questão regional, né, das tradições, principalmente a dança da Sussa. E assim, trabalhar a consciência da identidade, do combate ao racismo também, né? Porque, como eu falei de início, né, tem essa questão. Então, o impacto eu vejo como impacto positivo. Então, assim, acredito que esse trabalho é um trabalho realmente de dar visibilidade, de preservação, né? E mostrar que a dança da Sussa é uma identidade do Tocantins e da nossa cidade. Olá, eu sou Selenita Gualberto Pereira Bernieri, uma descendente quilombola da comunidade quilombola de Lajeado. Ela fica situada no município de Indianópolis, aqui no sudeste do estado de Tocantins. É uma comunidade rural em que a gente tem uma vida numa relação direta com o território, né? As relações de construir a territorialidade, de resgatar culturas que de nós foram tiradas, de permanecer, de repassar e de ensinar nossos saberes e conhecimentos ancestrais. Tudo isso é considerado uma cultura que é permanente, né, que se vive desde a hora que a gente levanta, o porquê de levantar, o propósito do dia, o que a gente vai fazer, seja dentro da casa, no quintal, na roça, ou na beira do rio, ou na mata. A gente é um povo que vive de cultura. Cultura essa que precisa dessa relação com a natureza, do cuidado, especialmente em tempos contemporâneos, né, que exige cada vez mais da nossa resistência, que é viver, que é acreditar, que é convencer o outro que não é quilombola a respeitar, a legitimar esses nossos conhecimentos. Hoje, por exemplo, eu estou com um turbante na cabeça, uma cultura tradicional do povo africano que aqui afro-brasileiros permanecem. Quando eu uso turbante, eu me sinto fazendo proteção da natureza, do corpo do ser humano. Assim, a gente está protegendo o nosso ori e a gente vai estar passando, pessoas que me veem, questionam, tomam conhecimento, né? E assim a gente ensina gerações mais novas a permanecer com essa cultura de proteger o corpo e a mente. A gente tem uma necessidade urgente hoje de resistência, que é com o território. Território esse que ainda não está sob o nosso poder, mas a gente luta por ele, mas que tem ali plantas, que tem ali um bioma, que tem ali árvores, que tem várias espécies, né, humanas ou não, viventes, que são protegidas por um povo que tem essa missão.
aqui. Os impactos à nossa comunidade têm sido diversos, de várias formas, desde diretamente com a pessoa, o ser negro, porque o preconceito é presente, né? O racismo é cada vez mais descarado, ele é velado. Então nós temos um racismo que é direto, tem um racismo institucional, nós temos um racismo que é patrimonial, infelizmente. E a gente precisa todos os dias lutar contra essa forma de se ver o preto, a pessoa com a pele mais retinta, com menos significado, como se nós fôssemos diferente para pior. Ao contrário, nós somos diferentes sim, mas com nossas qualidades, com nossos conhecimentos, e lutamos todos os dias para receber o respeito da sociedade, do mundo, por tudo que já fizemos, né, no Brasil e entre outras comunidades. E assim, as injustiças, como junto muito com esse impacto, ela é presente, né, desde quando somos negados direitos, né, desde quando negam e eliminam, invisibilizam nossas falas, nossos conhecimentos, e também quando tudo para nós, infelizmente, acaba sendo mais difícil que para outros povos. Nós temos vários povos no Brasil, né? O povo branco, o estrangeiro, o povo indígena, que é o povo originário, nós temos o povo quilombolas, e dentre outros ribeirinhos, né? E cada um com seus enfrentamentos. Mas o ser negro, e eu falo muito do que acontece comigo, eu sou discriminada por ser a mulher negra quilombola, eu sou discriminada por ser mulher, né? Então, são interseccionalidades de injustiças que há muitos anos permanecem e que eu acredito que precisa ser uma preocupação da justiça social, precisa ser uma preocupação da política pública, porque nós temos reparações a fazer a esses povos indígenas, povos afros, né? E reparações que há longos anos para chegar ao nível de outros povos que nos relacionamos. Uma outra questão que eu preciso falar é sobre a questão do enfrentamento a isso. Essa reparação ainda não chegou, não por falta de a gente buscar, não por falta de sermos corajosos em fazer enfrentamento, porque nós estamos lutando no território para permanecer, nós estamos lutando em espaços locais do município, em que a gente possa dar nossa opinião, em que a gente possa lutar pelas políticas públicas, em que a gente possa levar o conhecimento de quem é gestor. Nós estamos em espaços de enfrentamentos como caminhadas, passeatas, campanhas, né, nos espaços que a gente consegue, como redes de televisão, a internet livre hoje, né? Então, o enfrentamento faz muito promovido pelo movimento social. Nós temos hoje nossas associações nas comunidades organizadas, lutando pelos direitos, todos os dias, reunindo mensalmente ou toda vez que é necessário. Nós temos organizações a nível de estado, que é a COECT, nós temos uma organização a nível de Brasil, que é a CONAC, e assim, cada entidade dessa, nas suas instâncias, tem lutado, ido em espaços que a gente sabe que precisa mudar, como a educação quilombola, que é um direito que ainda está a desejar, a saúde, a comunicação, a justiça, a segurança pública. Nós somos, todos os dias, quando assumimos essa identidade de movimento, de militante, nós somos ameaçados por lutar pelo nosso território, por lutar pela visibilidade da nossa fala. Então, o turbante incomoda, entendeu? Então, a gente precisa fazer esse enfrentamento todos os dias, em todos os espaços que estejamos. Por isso, da importância eu agradeço que esse material, enquanto jovem do Instituto, possa levar para mais pessoas ter conhecimento de tudo isso que nós vivemos hoje. E eu falo quanto selenita, mas companheiros e companheiras vivem essa mesma realidade. E para finalizar, os desafios que a gente precisa fazer enfrentamento. E eu acredito muito que a gente não deve parar, eu acredito muito que isso pode melhorar, mas também só vai melhorar a partir do momento que outros não quilombolas também reconhecer a gente, também se juntaram à luta e assim possivelmente uma igualdade racial possa estabelecer no nosso país e termos um país de paz, de mais liberdade e de mais fraternidade entre os povos e as pessoas. Muito obrigada. Eu sou a voz da resistência preta, eu sou quem vai em preta, minha bandeira, eu sou e ninguém isso vai mudar. Tudo começou a dar certo quando eu aprendi a me amar.